Igualdade de gênero, um tema que sempre atrai a atenção dentro dos direitos humanos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a igualdade de gênero, que é um tema de extrema importância para qualquer pesquisador, não apenas dos direitos humanos, mas para todo aquele que pensa em promover um mundo mais igualitário, um mundo mais justo. Para nós que somos dos direitos humanos, a igualdade de gênero é um assunto extremamente importante, porque ele, além de ser um dos privilegiadores de um direito básico, que é ser tratado igualmente, independente do gênero ao qual você pertença, ele também corresponde a um dos grandes objetivos da própria Organização das Nações Unidas, a qual promoveu desde o ano 2000 a proteção de determinados direitos e objetivos que garantem a proteção de diversas áreas dos direitos humanos. Para começar a falar da igualdade de gênero, a gente precisa entender como é que esse movimento de proteção iniciou junto à Organização das Nações Unidas, que é a grande norteadora da proteção dos direitos humanos no âmbito internacional. Principalmente no ano de 2000, quando a Organização das Nações Unidas se reuniu para rever como é que as nações membros desse organismo internacional estavam promovendo a proteção dos direitos humanos, a ONU promoveu a publicação da Declaração do Milênio. O que era a Declaração do Milênio? A Declaração do Milênio era um documento, um pacto global, em que todos os membros signatários dessa declaração se comprometiam a proteger vários direitos humanos, como meta a ser percorrida, a ser promovida dentro das suas organizações internacionais. A Declaração do Milênio previa, dentre muitos objetivos a serem promovidos dentro do âmbito nacional de cada país signatário, a proteção da igualdade de gênero. Naquela época, a assinatura da Declaração do Milênio já representava um grande avanço junto à promoção e proteção dos direitos humanos, pois até então o âmbito internacional não tinha se mobilizado suficiente para que eles conduzissem as demandas nacionais de cada país membro de modo a proteger eficazmente os direitos humanos ligados àquela promoção. A partir da declaração, os países começaram a promover dentro dos seus próprios jurisdições medidas que garantiam um melhor nivelamento das oportunidades e direitos entre as pessoas, independente do gênero ao qual elas estavam vinculadas. E quando se fala em gênero, a gente precisa entender que isso é uma questão que foi construída socialmente. Gênero está ligado àquela percepção social da adequação da pessoa às características que a sociedade exige ou que a sociedade demanda que aquela pessoa tenha. Por exemplo, a sociedade ela predetermina ao nascimento de uma determinada pessoa quais são as características que ela terá, quais são os modos de comportamento que ela terá, como ela agirá socialmente de acordo com o gênero a qual a sociedade a ela indicou. Esse gênero está ligado diretamente ao sexo biológico. Mas muitas vezes esse gênero não corresponde à própria característica pessoal de cada ser. Quando a gente fala sobre igualdade de gênero, a gente precisa entender que igualdade é um conceito, é um princípio que está ligado diretamente às bases democráticas de liberdade, de justiça, de valores perquiridos por sociedades que têm como base da sua convivência harmônica a igualdade de pensamento, a liberdade de ação. E é neste ponto que a igualdade de gênero precisa ser perquirida, precisa ser buscada por cada um dos membros. A partir da aprovação da Declaração do Milênio, os Estados-membros começaram a produzir medidas legislativas, medidas judiciais, medidas administrativas em promoção da igualdade de gênero dentro dos seus países. No entanto,
Foi verificado no ano de 2015, em outra reunião da ONU, que as medidas promovidas até então não estavam sendo suficientes, não estavam sendo adequadas para os objetivos inicialmente propostos na Declaração do Milênio, publicada no ano 2000. Desta forma, no ano de 2015, um novo documento foi publicado e assinado pelos membros componentes da Organização das Nações Unidas. A esse documento deu-se o nome de Agenda 2030. E dentre os grandes objetivos perquiridos nessa agenda está o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, o qual promove a igualdade de gênero como um dos grandes objetivos a serem buscados e conquistados por cada país membro nos próximos 15 anos após a publicação, ou seja, até o ano 2030. A igualdade de gênero promovida pela Agenda 2030 é muito mais abrangente do que a igualdade de gênero idealizada na Declaração do Milênio. Como fator imediato à publicação da Agenda 2030, já verificou-se um aumento significativo nas pesquisas científicas ligadas ao tema da igualdade de gênero. Muitas pessoas que até então não viam como um objetivo possível dentro da pesquisa acadêmica começaram a perquiri-lo imediatamente, fazendo com que o tema entrasse em foco cada vez mais dentro do mundo acadêmico. Outra consequência positiva, já verificada imediatamente após a publicação da Agenda 2030, foi, aqui no Brasil, a busca por iniciativas que reduzissem a desigualdade, sendo que aqui no Brasil houve uma peculiaridade. Aqui a igualdade de gênero, para ser alcançada, ela precisa ser alcançada mediante o conhecimento dos demais fatores que também contribuem para a desigualdade de gênero, como a diferença de classes, a pobreza, dentre outras situações, a etnia. Para que haja uma igualdade de gênero em países como o Brasil, é necessário que haja todo um movimento complexo que envolva questões não apenas de gênero, mas questões de promoção social, de promoção da educação, de erradicação da pobreza e de muitas outras circunstâncias que vão garantir uma melhora da situação das pessoas que estão atualmente desprivilegiadas, não só por causa do seu gênero, mas por causa do seu histórico familiar, por causa da sua classe social ou até por causa da sua própria etnia. Uma medida que veio logo em seguida foi a publicação da lei que instituiu o feminicídio no Brasil. Para quem não sabe, feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. A partir da publicação da referida lei, todo crime contra a vida motivado por questão de gênero tem a sua pena diferenciada daqueles crimes que não são motivados por questões de gênero. Além disso, no âmbito legislativo também verificou-se a publicação do Marco Legal da Primeira Infância, que estendeu a licença maternidade de 120 para 180 dias e a licença paternidade de 5 para 20 dias. Por mais que a diferença ainda seja grande entre a licença maternidade e paternidade, o fato de o pai receber mais dias para ficar em casa dedicado ao cuidado dos filhos já mostra um maior nivelamento das obrigações com o filho, independente do gênero da pessoa responsável por aquela criança. Lógico que ainda é um caminho muito longo a ser perseguido até chegarmos a um nível igualitário de licença maternidade e paternidade de mesmo prazo. Porém, já é um passo muito positivo em busca da igualdade de gênero. Outro ponto que também merece destaque após a aprovação da Agenda 2030 é a busca de uma igualdade de gênero independente se a pessoa é trans ou cis. E neste ponto é importante esclarecermos que transgênero é aquela pessoa que nasceu com um sexo biológico, mas que não corresponde àquelas questões, àquelas previsões de gênero que a sociedade a ele impõe de acordo com o seu sexo biológico. Desta forma, duas medidas são importantes nessa busca de igualdade de gênero. Primeiro, foi a questão da publicação do decreto que permitiu o uso do nome social no âmbito da administração pública federal. Outro ponto importante também foi o julgamento do STF, que garantiu a mudança dos registros civil independente da cirurgia transexualizadora. No âmbito político também houve um avanço significativo da igualdade de gênero após a aprovação da Agenda 2030.
Em 2017, o número de mulheres compondo a Câmara Federal representava apenas 10% do número total de representantes políticos. Já em 2018, na nova legislatura, esse número passou para 15%, representando um aumento de quase 50% entre o percentual de 2017 e o percentual de 2018. É lógico que todos esses avanços que foram mencionados aqui ainda representam um passo muito curto, muito pequeno frente à desigualdade existente nos países. Porém, todo avanço deve ser comemorado, registrado e reconhecido. Por isso, é importante que nós tenhamos em mente todas as conquistas que já foram alcançadas até o momento, sem deixarmos de visualizar objetivos mais à frente, como a redução da violência de gênero, como a redução da diferença de gênero dentro do Poder Legislativo Nacional, dentre outras medidas que ainda são extremamente necessárias, sem deixar, claro, de lado questões sociais, questões educacionais, questões étnicas, que também impõem mais desigualdade de gênero em nosso país. Esses são os pontos principais que a gente pode destacar hoje em relação à busca de uma igualdade de gênero. Caso você tenha ficado interessado pelo tema, você pode também buscar mais informações no capítulo do livro que foi publicado agora, no mês de março. O link está aqui embaixo e você pode conferir todos os dados que eu mencionei nesse vídeo lá no artigo. Se você achou o vídeo interessante, se você gostou do assunto que a gente tratou aqui, pode comentar, pode botar a sua opinião, mesmo que seja contrária ao ponto que foi trazido aqui no nosso vídeo, mas que estabeleça um discurso interessante, um diálogo, para que nosso conhecimento seja ampliado mediante a apresentação desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!